Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Hoje o Pôr do Sol foi uma luta pra gente conseguir um tempo para gravar, porque como a gente já disse há algumas semanas e agora tá cada vez mais real, a gente tá de mudança. E assim, já não tem mais quadro na parede, já tá, as coisas estão um pouco perdidas aqui. Eu acho que esse é o último Pôr do Sol nesse cenário, né? O Pôr do Sol não vai acabar, nada disso, mas esse cenário sim. A gente já queria avisar que pode ser que dentro das próximas 2 semanas A gente seja um pouco turbulento. Ou talvez a gente tenha que... Não? O quê? Tirar um break? Talvez, gente, só se a coisa ficar muito caótica. A gente avisa vocês. A gente sempre tenta aparecer por aqui fielmente na sexta-feira, mas às vezes realmente não dá e com a mudança pior ainda. Mas nós vamos nos esforçar e eu prometo que, assim, por enquanto é pra dar tudo certo e a gente fazer de qualquer maneira. Mas, se não der certo, eu prometo que daqui 2 semanas o plano é que as coisas se estabilizem. Enfim, finalizamos a minissérie sobre José no Pôr do Sol passado. E hoje nós vamos começar uma outra sobre o meu personagem favorito da Bíblia, depois de Jesus. Ele é realmente o número 2 pra mim. A nossa história começa em Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 4. E acho que você já sabe de quem eu tô falando. Nós vamos conversar sobre Moisés. Então, vamos ler juntos. Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 4. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Coragem, né? Você deixar um filho, a gente que tem bebê agora, um cestinho que eu tenho certeza que ela fez com todo cuidado, com o máximo de conhecimento que ela tinha, mas deixar à margem do rio, assim. Para mim, a história de Joquebede, a mãe de Moisés, é muito interessante porque a gente hoje, né, cuidando da Olivia, assim, recente, o nascimento dela acabou de fazer 1 ano, a gente se preocupa, ora, pensa no futuro dela e quer proteger, né? A casa toda é preparada para um bebê. Você se preocupa com a segurança dos seus filhos, né? Com a segurança física, obviamente, e a segurança emocional, a segurança espiritual. Então, aqui é um relato muito interessante porque ela sabia que havia sido dado um decreto pelo faraó para que todos os meninos hebreus fossem mortos. Até 2 anos. Até 2 anos. E ela tinha acabado de dar à luz a Moisés e ela toma uma decisão. Vou proteger o meu filho. E essa é uma decisão que eu acredito que todas as mães tomam, né? Todos os pais tomam. De tentar proteger os seus filhos das coisas difíceis do mundo, das crueldades da vida e tal. Só que não dá para você proteger de tudo o tempo todo. Então essa é uma mensagem muito para aqueles que são pais hoje, né? Ou que vão ser pais futuramente. É muito interessante essa história para a gente entender o que ela fez. Antes de você continuar, é muito interessante isso que você está falando.
assim, como um ponto pra gente parar intencionalmente e refletir. Porque pra mim, por exemplo, é muito difícil pensar nisso. Não dá pra proteger de tudo o tempo todo. Isso é muito difícil, porque como pai e mãe, a gente, né, assim, não, acontece comigo, mas com meu filho não. E a gente tem que encontrar também um balance, um equilíbrio para que a gente também não faça dos filhos, coloquem eles dentro de uma redoma de vidro e tente fazer com que eles ali fiquem para sempre, né? Mas não é nem só filho, eu acho, nesse caso, com né? Tudo, né? Não, mas assim, com outras pessoas a quem a gente ama. Aqui a gente tá falando de Joquebede e Moisés, que são mãe e filho, mas pode ser o pai, a mãe, um esposo, uma esposa, enfim. Então, eu acho, é verdade. Então, vamos pensar o seguinte, essa é uma fórmula para proteger relacionamentos. Não só filhos, mas para proteger seus relacionamentos, seus amigos, seu casamento. Porque existe dentro desse mundo, nesse contexto que a gente leu, um faraó procurando destruir essa criança. A Bíblia fala que existe um inimigo, que esse inimigo está ao nosso redor tentando também nos destruir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala que esse inimigo é como um leão e ele fica ao derredor e ele fica bramando, tentando nos assustar e tentando nos devorar. Então, assim, a palavra de Deus usa essa simbologia do leão. O faraó era esse símbolo desse personagem que estava ali para tirar a paz daquela mulher, tentando destruir a família dela, tentando, nesse caso, tirar a vida do filho, né? Mas existem nos nossos relacionamentos, nesse mundo espiritual onde a gente vive, essa guerra espiritual. Como que a gente protege a nossa família e os nossos relacionamentos dessa guerra espiritual? Ela fez duas coisas. Primeiro, ela protegeu a casa dela. O filho nasceu e diz a Bíblia que por um tempo ela conseguiu manter a criança dentro de casa. Escondida. A sua casa é o seu santuário. Então, dentro do seu lar, você precisa manter o seu lar protegido, espiritualmente falando, através de orações, através de louvores, através das palavras que são usadas dentro da sua casa, aquilo que você permite entrar dentro da sua casa, de diversas maneiras, por conversas, por associações, por amizades. A sua casa é o seu santuário. Ela entendeu isso. A casa dela, ela tinha a responsabilidade de proteger a família dela. E ela sim o fez. Procurou da melhor maneira. Mas aí a gente vê que não deu para fazer isso o tempo inteiro. Chega uma hora que as portas da casa se abrem, os filhos vão sair, os relacionamentos passam de ser só domiciliário, começam a ser relacionamentos sociais em todos os lugares. Como que ela fez agora? Ela constrói o quê? Um cesto, né? Uma arca. E de onde vem essa ideia? Desse cesto, dessa arca? Olha só que interessante. Da Arca de Noé. Da Arca de Noé. Ela faz uma mini arca. Lembra da história lá em Gênesis que Deus diz para Noé que vai acontecer um grande dilúvio e ele deveria proteger a sua família fazendo uma arca. Tanto é que o material que ela usa, betume, por exemplo, foi usado por Moisés, por Noé. Então, olha só, a palavra betume, a raiz dessa palavra betume em hebraico é a palavra para aliança. Então, numa maneira assim para a gente entender o que é uma aliança. A aliança é o compromisso que Deus teve com Abraão, com o povo dele, de Abraão. E a gente leu a história de Abraão, a história de José, tem muito a ver com a história de Abraão. O que ela fez ali? Ela lembrou da aliança feita com Abraão. Esse betume é um símbolo disso. E ela, no coração dela, fala: Senhor, existe uma promessa que foi dada lá atrás para Abraão, que o Senhor iria abençoar o seu povo. Então, nesse momento, eu estou entregando o meu filho nas suas mãos. E eu quero que o Senhor o proteja, porque eu já não tenho mais condições de fazer. É interessante que ela faz isso, obviamente, pela fé, assim, confiando que Deus ia proteger o seu filho. Ela coloca a filha para ficar de olho, mas o filho dela tá lá. Ele tá vulnerável, mas ao mesmo tempo ele ainda tem uma certa camada de proteção. Então, nos nossos relacionamentos, a gente deveria aprender com Joquebede. Ela foi intencional em proteger os relacionamentos dela. Ela construiu essa pequena arca, ela selou essa arca com a proteção do betume. O que é a proteção de Deus na nossa vida? A oração,
o poder da palavra, mas acima de tudo, a aliança é o sangue de Jesus. Então, todas as vezes que nós queremos proteger a nossa casa, nós devemos sempre orar pelo sangue de Jesus, pela nossa família. Mas sabe que assim, as orações de um patriarca, de uma matriarca, elas atingem gerações. Elas não vão só assim para uma geração imediata, sim, né? Sim. Elas atingem gerações. Então, isso é uma coisa muito séria que a Bíblia fala. Então, é muito importante, muito mais sério às vezes do que a gente pensa, você orar por um familiar, por um filho. Ela fez a parte dela na questão humana, protegendo o lar dela, escondendo o menino, tudo que ela poderia ter feito, ela fez. E na nossa vida, tudo que a gente pode fazer para os nossos relacionamentos, a gente faz, mas nós não temos poder para proteger ninguém, para cuidar de ninguém. Somos humanos e a gente vive talvez em ansiedade, pensa, nossa, como é que eu faço, né, com os meus relacionamentos? É orar pelo poder de Deus, para que o sangue de Jesus possa cobrir a nossa casa. Então o menino foi colocado naquele cesto, jogado ali nas águas do Nilo, e tem várias simbologias que a gente vai conversar durante esse processo da história de Moisés, o que era o rio Nilo, o que ele simbolizava para aquelas pessoas. E ele pede para que Miriam, a irmãzinha de Moisés, ficasse de olho. Joquebede pede. Joquebede pede. E aí, o que acontece? Futuramente, a filha do faraó encontra Moisés. A Bíblia tem um texto muito interessante que agora me fugiu a mente onde está, mas fala assim, joga o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. O que isso quer dizer nesse contexto? Você confiar em Deus, o seu coração, a sua vida e a sua família. Faça a sua parte. Coloque a sua família todos os dias diante do altar de Deus. Coloque os seus relacionamentos todos os dias diante do altar de Deus. Ore para que o sangue de Jesus proteja os seus relacionamentos. E agora confia, porque Deus vai fazer com que esses relacionamentos sejam protegidos. Talvez você, mãe, pai, estejam preocupados com um filho ou uma filha que agora foi e está aí no mundo e às vezes você não sabe como é que está a situação deles. Mas lembra de uma coisa, se você confiou no Senhor, se você entregou o seu filho, a sua filha, a sua família nas mãos do Senhor, o Senhor vai atrás e Ele vai protegendo e Ele vai cuidando. E a palavra de Deus diz que depois de muitos dias vai voltar para você em bênçãos aquilo que você investiu nos seus relacionamentos, na vida da sua família. Amém. A gente espera que essa próxima minissérie, a gente também ainda não sabe se vai ser mini, se vai ser longa, mas que ela te inspire a ter um tempo e um cuidado especial de maneira intencional pela sua casa. Que você separe um quarto, um horário, um momento com a sua família ou sozinho, para você orar, para você pedir pela proteção de Deus, para que, enfim, os anjos de Deus estejam à porta da sua casa, protegendo sua casa, e que acompanhem a todos no ir e vir, né? Isso é uma coisa, assim, muito simples de ser feita, mas que na correria do dia a dia e que, às vezes, nas intempéries do relacionamento com Deus, é uma coisa que pode ser afetada. Então, esse é o primeiro lembrete que a gente quer deixar. Lembre que essa parte você pode fazer. Exato. E ela é muito, muito importante. E Deus é fiel. Deus ele é fiel. Exatamente. Você foi cirúrgica nessa parte. Esse é o desafio que a gente tem para você. Cuide desse lado. Proteja a sua família nesse lado, porque Deus vai ser fiel. E assim como Miriam foi colocada para observar Moisés, a Bíblia fala que Deus manda seus anjos e eles ficam ao nosso redor. Então nessa história a gente tem vários símbolos do cuidado de Deus, da maneira como Ele cuida da nossa família, da nossa vida. Amém. Deus abençoe você. Eu espero que você tenha um sábado feliz. Não sei como esse sábado está te encontrando, mas tenha certeza nesse momento de que Deus está com você e os anjos dele também. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nesse início de sábado, com essa história tão bonita de Joquebede, dessa mulher que fez de tudo para proteger os relacionamentos, seu filho, sua casa, sua família, nós aprendemos que também nós devemos nos proteger e proteger aos outros. Mas muitas vezes somos falhos e fracos, não sabemos o que fazer. Nos ensine todos os dias a cuidar da nossa casa em oração, a cuidar da nossa casa observando as suas leis na Tua Palavra
mas acima de tudo, a cuidar da nossa casa, pedindo que o sangue de Jesus possa cobrir a nossa vida, perdoando os nossos pecados, para que possamos ser salvos pelo Senhor. Que o Senhor nos mande anjos para cuidar dos nossos queridos, aonde eles estão hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.